Stephen William Hawking foi um físico teórico, cosmólogo e autor britânico, reconhecido por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Doutor em cosmologia, foi professor lucasiano emérito na Universidade de Cambridge, um posto que foi ocupado por Isaac Newton. Ele desafiou o universo e, mais ainda, desafiou os próprios limites da vida. Nesse vídeo, vamos conhecer sua trajetória, suas descobertas e o legado que ele deixou. Stephen Hawking nasceu em Oxford no dia 8 de janeiro de 1942, exatamente no aniversário de 300 anos da morte do físico Galileu Galilei. Seus pais eram Frank Hawking, um biólogo pesquisador que trabalhava como parasitólogo no Instituto Nacional de Pesquisa Médica de Londres, e Isabel Hawking, formada em filosofia. Enquanto cursava o mestrado em Cambridge, Hawking podia perceber que estava cada vez mais desastrado. Aos 21 anos, caiu de patins e percebeu que não conseguia se levantar sozinho. Então, foi levado ao médico, que o diagnosticou com esclerose lateral amiotrófica, também conhecido como ELA. Bom, a ELA é uma doença neuromuscular degenerativa que é incurável. Mas apesar de ter essa doença, o Hawking continuou trabalhando nos seus projetos. Os cientistas não esperavam que ele fosse viver mais do que 3 anos depois que contraiu a doença. Antes de completar 30 anos, o cientista se viu obrigado a se locomover em uma cadeira de rodas. Chega a ser impressionante como, mesmo com a paralisia avançando, ele perdendo mobilidade, conseguia continuar trabalhando nos seus projetos referentes à relatividade, a buracos negros. Porém, em 1985, durante uma visita a um centro de pesquisa nuclear entre a França e a Suíça, Hawking teve uma pneumonia tão forte que precisou fazer uma traqueostomia. O procedimento, infelizmente, deixou-o sem voz. No início, Hawking levantava sobrancelhas para se comunicar. No ano seguinte, passou a utilizar um software que o permitia escolher palavras numa tela, método que ele utilizou para o resto da vida. Bom, o único músculo que não foi afetado pela esclerose foi o da bochecha, que, ao fim de sua vida, era um músculo que o Hawking utilizava para acionar o software. A essa altura, o programa já acionava um sintetizador que dava voz ao físico. A perda da mobilidade de Hawking foi inversamente proporcional ao reconhecimento do seu trabalho. O lançamento dessa obra foi uma prova de que, apesar de ter perdido os movimentos e a fala, Stephen Hawking não tinha perdido seu interesse pela ciência, Não tinha perdido o ânimo, a ânsia da pesquisa. Quando Stephen Hawking foi diagnosticado com ela, no ano de 1963, os médicos lhe deram apenas 3 anos de vida. Mas eles estavam completamente errados. A doença em si, ela é degenerativa. Ela vai atacar os neurônios motores, que são as células responsáveis por controlar os músculos voluntários. E com o tempo, vai gerar fraqueza muscular progressiva, atrofia e a perda de movimentos. Quando esses neurônios motores superiores e inferiores falham, o paciente vai apresentar perda de capacidade de andar, de falar, de mastigar e, eventualmente, de respirar. Quanto à causa, ainda não se sabe uma resposta única. Ela pode ser esporádica, hereditária, quanto às mutações genéticas. O modo como a doença ataca é fisiológico. Proteínas tóxicas, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo e acumulação anormal de proteínas nas células nervosas parecem contribuir para a morte progressiva dos neurônios motores. O fato de Stephen Hawking ter sobrevivido 5 décadas após o diagnóstico da doença é realmente dado como algo excepcional, um verdadeiro milagre da medicina. A maioria dos pacientes que são diagnosticados com ela morrem dentro de poucos anos, e o Hawking sobreviveu até os 76 anos de vida. Em grande parte, graças a uma combinação de uma forma atípica e muito lenta da doença, cuidados médicos especializados, suporte respiratório e uma combinação de tecnologias que permitiu a sua comunicação e uma melhor qualidade de vida. Stephen Hawking dedicou toda a sua carreira a pesquisar as leis do universo. Muitos dos teoremas elaborados por ele, contudo,
estão relacionados aos buracos negros. Trata-se das regiões do espaço que possuem forças gravitacionais tão intensas que nada consegue escapar deles, nem a luz. É necessário entendermos 3 pontos até então. Primeiro, a singularidade. Em um buraco negro, toda a massa ela se compacta em um ponto de volume zero. Dessa forma, a densidade ela é infinita, então as leis da física lá simplesmente não funcionam. Em segundo, temos o horizonte de eventos. É uma fronteira, onde a partir dela a força gravitacional é tão forte que nada que entra nela consegue sair. E em terceiro, a simplicidade brutal de um buraco negro, descrita pelo teorema da calvície. O buraco negro é como se fosse careca, porque ele não tem informação. Ele é definido por sua massa, por sua carga e por sua rotação. Mas tudo que entra nele, toda a informação que entra nele, ela simplesmente desaparece. Ela se apaga. Ou pelo menos era assim que pensávamos. Nos anos 70, uma rachadura surgiu na teoria de Einstein. O Hawking notou uma estranha analogia. A área da superfície de um buraco negro, segundo a relatividade geral, nunca poderia diminuir. Isso soava assustadoramente como a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia de um sistema fechado nunca diminui. Mas isso era heresia. Se um buraco negro tivesse entropia, ele deveria ter temperatura, e se tivesse temperatura, ele deveria brilhar. Um objeto definido por sua escuridão total não poderia emitir luz. Era um paradoxo elegante e curioso, até que Stephen Hawking decidiu levar isso matematicamente a sério. Precisamos entender alguns pontos primeiro. As flutuações quânticas descrevem que o vácuo espacial ele não é completamente vazio, mas está constantemente ativo com flutuações de energia e ondas. Essas flutuações criam partículas virtuais, a matéria e a antimatéria, com energia positiva e negativa. Quando se encontram, se anulam muito rapidamente após sua criação. Ou seja, a flutuação cria a partícula e a antipartícula e elas se anulam rapidamente. Isso está constantemente acontecendo no vácuo do espaço. Hawking mergulhou nas equações que unem a gravidade e o mundo quântico, tentando provar que a radiação de um buraco negro seria zero. Porém, provou-se que as flutuações quânticas na borda de um buraco negro se comportam de uma maneira estranha. Os pares de partículas virtuais podem ser separadas pela gravidade de um buraco negro. A partícula com energia negativa, uma espécie de antipartícula, ela cai dentro do buraco negro. Quando isso acontece, essa partícula diminui a massa total de um buraco negro. Para manter o balanço energético do universo, a partícula positiva, que não entrou dentro do buraco negro, ela escapa do buraco negro, como uma espécie de radiação. Então não é a matéria do buraco negro que está escapando, e sim a partícula, criada por conta das flutuações magnéticas do universo, forjada a partir das próprias interações das energias e das ondas do vácuo. Era a radiação Hawking. Pela primeira vez, uma equação unia os 3 pilares da física moderna. E sua implicação era clara: buracos negros não são prisões eternas, eles evaporam. Mas ao resolver um paradoxo, Hawking criou um muito mais profundo. A radiação que ele calculou era térmica, perfeitamente aleatória. Sua temperatura dependia apenas da massa do buraco negro, e não do que caiu nele. Isso significa que um buraco negro que engoliu uma biblioteca inteira emitiria a mesma radiação que o buraco negro que engoliu um pedaço de carvão. A informação parecia ser totalmente destruída. Isso violava o princípio mais sagrado da mecânica quântica, a unitariedade. O princípio da unitariedade diz que uma informação ela nunca se perde. Enquanto na teoria da relatividade geral, Albert Einstein dizia que dentro de um buraco negro a informação ela simplesmente desaparecia, ela se apagava, tudo que estava ali se apagava. Então isso era algo contraditório e Stephen Hawking notou essa contradição. Físicos como Matt Hoft e Susskind diziam que a unitariedade era intocável, eles eram contra. E dessa forma, com esses princípios, que surgiu uma das ideias mais radicais da física, o princípio holográfico. O princípio holográfico nos trouxe a ideia de que talvez as informações sequer entrassem no buraco negro. Elas ficavam contidas em seu horizonte de eventos, na sua fronteira, contidas como se fossem impresmas, compactas, como um holograma quântico. A batalha durou décadas, e então, em 2004, em um ato de integridade intelectual, Hawking cedeu. Ele recalculou usando abordagens mais sofisticadas e concluiu que as flutuações quânticas no horizonte de eventos poderiam, de fato, permitir que a informação escapasse.
de forma sutil e codificada. A informação não era destruída. Eles teorizaram que o buraco negro não seria totalmente careca. Ele possui um certo cabelo de partículas de energia zero, uma aura quântica no horizonte de eventos que armazena a informação holográfica de tudo que caiu. A radiação Hawking a ser emitida interage com esse certo tipo de cabelo e carrega a informação para fora, resolvendo o paradoxo. Mas essa não é uma história com final definitivo. O mecanismo exato da fuga da informação ainda é um dos maiores mistérios da física teórica. O trabalho de Hawking não nos deu uma resposta final. Ele nos deu um mapa, onde a física atual que conhecemos termina.